estar aqui. Na verdade, irmãos, é um privilégio tremendo podermos estar aqui. Já parámos para pensar um pouco quanto desejariam hoje sair de casa ou do lugar onde se encontram. Muitos aprisionados em várias situações, outros em camas de hospitais. Mas nós temos este privilégio que Deus nos dá nesta tarde. Podemos vir à sua casa e poder falar com Ele, ouvir dele, ter uma experiência com Ele. Irmãos, não há preço que pague. Por isso eu vos peço, em nome de Jesus, que cada um de nós que estamos aqui nesta tarde possa abrir o seu coração para Deus. E que quando sair daqui deste lugar, não saia da mesma forma que entrou. Saia com uma nova expectativa de vida. Com novas experiências. Porque Deus nos renova a cada dia. Amém? Deus está aqui. Há um cântico que nós cantávamos, cantei muitas vezes. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Não é? Sabe, nós não precisamos de ver Deus, porque nós temos experimentado Deus. Jó eu dizia, não é? Eu tinha ouvido falar, mas agora eu sei. Não é? Porque com Ele eu tenho experimentado, eu tenho experienciado coisas novas na minha vida. E eu sei, não é porque me falaram, desde pequenino que me falaram, mas a partir do momento em que eu ouvi a voz dele falar docemente ao meu coração, aí eu experimentei Deus de verdade. A partir desse momento eu soube que Deus era real, não é? Que não era uma figura, não é? Não era algo inventado, não é? Ou produzido pelo homem. A partir do momento em que eu experimentei esse Deus de amor e de misericórdia na minha vida, eu pude dizer, agora eu sei que Ele existe. De com Ele caminhar. E que eu possa caminhar a cada dia na sua presença, irmãos. Que Ele me dê a graça, que nos dê a graça a cada um de nós, de podermos caminhar com Ele debaixo da sua proteção, não é? Debaixo daqueles que vivem à sombra do Omnipotente descansarão. Não é? Que cada um de nós possa viver à sua sombra, não é? Porque dessa forma serão mais felizes. Sabem? E eu sinto, irmãos, nesta tarde, eu sinto que Deus quer fazer coisas novas no nosso meio, sabem? Eu, antes de vir para aqui com o irmão Emílio, nós estávamos a conversar, e eu disse que eu nunca senti tanto a presença de Deus como na semana passada. Deus faz-se presente. Basta nós abrirmos o nosso coração. Não é? Ele não vai forçar ninguém a nada. Ele não vai entrar pela força. Diz que não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito. Mas para que Deus entre nas nossas vidas, de verdade, irmãos, nós temos que viver Deus. De verdade. Não pode ser só um dia de domingo, mais um dia de domingo. Não é? O Nelson Neda cantava o que é que você vai fazer domingo à tarde. Não é? Não é? Olha, eu domingo me alegro porque vou estar na casa do Senhor. Isto é, esta alegria, na verdade, não deve, nem pode de forma alguma ser só domingo. Esta alegria deve ser diária, desde que eu me levanto até que eu me deito. Porquê? Porque o Senhor está connosco todos os dias da nossa vida. Jesus disse, quando os discípulos ficaram com receio, não é? Porque iam perder o Mestre. Mas Jesus disse, não vos preocupeis,
porque eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias até à consumação dos séculos. Irmãos, a presença de Deus é constante e é isso que nos satisfaz. E eu estou feliz porque o Senhor está aqui. O Senhor está connosco. Sabem? Em Isaías capítulo 55, versículo 8, a palavra do Senhor diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os planos de Deus não são os nossos planos. Sabem que esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração já andava comigo há um mês. E há um mês, não é? Aconteceram muitas coisas. No dia em que eu vinha para pregar, ou que estava designado para pregar a mensagem do Senhor, e repara bem uma coisa, irmãos, é uma responsabilidade. Vir à igreja não é pegar e só sentar na cadeira e já está. Não, é uma responsabilidade que nós assumimos diante do Senhor. Porque nós que estamos aqui e que participamos na reunião, no fundo estamos a participar também do culto ao Senhor, não é? Ou seja, com um bem-vindo que estamos a dizer ao nosso irmão, estamos a criar uma expectativa, não é, de boas-vindas do nosso irmão, de alegria, de amor, de misericórdia para com o nosso irmão. E quando nós vimos aqui, é uma responsabilidade que cada um de nós tem, não é só quando o irmão vem aqui pregar, ou os irmãos, os levitas, que vêm aqui cantar ao Senhor. Todos nós temos responsabilidades diante do Senhor. E é sério, irmãos. Isto não é uma brincadeira, nós não vimos aqui assistir a um espaço criativo, não é? De alguém que está a querer, não é, fazer um stand-up. Não, isto é real e verdadeiro. Isto é um momento de adoração a Deus, é um momento em que nós entramos, não é, através do sangue do Cordeiro, no Santo dos Santos, na presença de Deus. Não é? É aquele momento em que nós temos que nos limpar e nos purificar para estar diante de Deus, para que a graça de Deus venha sobre as nossas vidas, para que a nuvem do Senhor venha sobre nós, para que o Senhor fale verdadeiramente ao nosso coração, para que o Senhor substitua o coração de pedra que nós temos, que muitas vezes nos afasta de ouvir aquilo que Ele tem para nós, a mensagem que Ele tem, e que coloca um coração de carne, um coração disposto a ouvir, e acima de tudo, meus irmãos, a fazer. Não adianta virmos aqui, não adianta virmos falar, não é? Se depois lá fora não dermos o verdadeiro testemunho de Cristo. Então os planos de Deus não são os nossos planos. Eu tinha esta mensagem já há um tempo, há um mês atrás, e nesse dia estava, não é? Mas aconteceram situações e eu de forma alguma ia deixar, não é, a pessoa, apesar da igreja ser importante, mas há valores que o Senhor nos ensina que são mais importantes ainda, como o nosso testemunho. Às vezes uma ação vale mais que muitas reações, não é? que nós temos na nossa vida. Não é? E vai demonstrar o carácter que nós temos, que é o carácter de Cristo. Não é? E nós queremos ter esse carácter de Cristo, queremos ter a mente de Cristo, queremos crescer à estatura de varões perfeitos. E para isso nós temos que dar testemunho. E naquela altura eu achei que era mais importante dar um testemunho de Cristo do que vir à igreja. Não é que não seja importante vir à igreja, irmãos, entendem? É importante vir à igreja, é importante ter esta coinonia, esta comunhão entre os irmãos, porque nos edificamos uns aos outros. Às vezes, no momento em que nós estamos aqui a conversar uns com os outros, estamos a dizer assim, opá, deu-me uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e eu orei e passou. Isso é um testemunho que estamos a dar. E Cristo está a ser glorificado através das nossas palavras. E é uma coisa simples. Por isso não precisamos de ser pregadores para pregar a palavra do Senhor. Basta abrir a nossa boca e deixar que Deus fale através de nós. Eclesiastes 3 diz que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E hoje era o dia. Não é?
E aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos é o seguinte, é duas perguntas que nós fazemos constantemente. Não é? E eu, muitas vezes, mesmo como crente, há muitos anos, não é? Às vezes ainda faço. A primeira, o que nós devemos fazer para Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 13, Paulo diz: e vós, irmãos, não canseis de fazer bem. O que é que eu posso fazer para Deus? Aqui está a primeira resposta. Fazer bem. E quando nós falamos em fazer o bem, não é? Quando eu pensei em fazer o bem, eu lembrei-me logo daquele momento em que Jesus está a preparar os 70 para uma grande missão, para ir pregar o Evangelho. Não é? E lá ele fala de uma parábola, a parábola do bom samaritano, que já todos nós aqui ouvimos falar. E ele mostra a condição de 3 pessoas que talvez, não é? Segundo aquilo que a palavra de Deus mostra, ou até a própria parábola, 3 pessoas que conhecem a Deus. Mas diante da ação têm formas de agir completamente diferentes. Ou seja, 2 iguais e uma diferente. Primeiro passa o doutor da lei, ou seja, um homem que conhecia a letra. Sabem que a letra e o espírito. De nada adianta, irmãos, como temos falado, de nada adianta falar. Não é? Porque a palavra em si, se não for acompanhada do espírito, ela é vazia. Deus falou, haja luz. O haja luz não é, estava acompanhada do Espírito, porque era a Trindade que estava a falar no início. A Trindade estava lá. Se a palavra for palavra, se letra, ela não vai cair num saco roto. Não é? Então o doutor da lei, ele passa e vê o moribundo. Não é? Tinha sido maltratado por salteadoras e estava lá num canto, maltratado, ferido. E o doutor da lei passou e viu. E há muitos que veem, mas não querem ver, porque não querem responsabilidades, irmãos. Irmãos, nós não podemos ficar bebés para toda a vida. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, nós temos que aprender a crescer na fé, a tornar-nos adultos na fé. A nossa mensagem vai ser importante para o nosso irmão que muitas vezes está ferido, que muitas vezes está doente. Às vezes precisa só de ouvir uma palavra de carinho, de afeto, de gratidão. Quantos de nós necessitamos de ouvir qualquer coisa, às vezes, porque estamos sozinhos e parece que estamos rodeados de tanta gente, mas no fundo estamos sozinhos, entristecidos, e precisamos de ouvir uma palavra de ânimo, de conforto, que nos regozije, que nos alente, não é? Que nos transporte para uma outra dimensão. Mas não, nós somos comodistas, olhamos para nós próprios. Irmãos, eu falo por mim mesmo. Reparem bem, esta mensagem é para mim, porque eu poderia fazer muito mais do que aquilo que faço, e não faço porque eu sou muitas vezes egocêntrico, porque olho para mim em vez de olhar para os outros, mais do que devia. E esta mensagem é um aviso do Senhor para as nossas vidas. Deus é aquele, sabem, que deixa as 99 no aprisco, sabem, e que vai cuidar daquela que está ferida. As 99 estão bem, elas estão tranquilas, estão lá, não é, no conforto do aprisco, mas as outras, não é, cuidam-se umas das outras, mas há aquela que está ferida, não é? E Jesus deixa as 99 para ir atrás daquela. O doutor da lei sabia isso, mas não queria responsabilidade. Muitos de nós fazíamos essa responsabilidade e passámos de lado. Depois vem o levita. E o levita tem exatamente a mesma forma de pensar que o doutor da lei. É uma pessoa que conhece a palavra, conhece a lei. Mas a lei, se não for acompanhada do Espírito, é vazia. Não funciona, é morta. Não é? O que é que acontece? Passa de lado novamente e vem um homem
Um homem que talvez, não é? Que nem sequer conhecia o Evangelho, que nem sequer conhecia a palavra, mas encheu-se, irmãos, de compaixão. Foi da mesma forma que Deus, quando olhou para nós, se encheu de compaixão, porque nós não tínhamos hipóteses nenhuma. Nós, como seres humanos, como seres viventes, como seres espirituais, não tínhamos hipóteses alguma. Porque nós não conseguimos andar debaixo da lei e cumprir a lei. Sabem, irmãos? E Deus, quando olhou para nós, encheu-se de compaixão, encheu-se de misericórdia. E veio Ele cá para levar sobre Ele, não é? As nossas dores. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelo seu sangue nós podemos estar no Santo dos Santos. Porque o véu se rompeu e nós temos acesso, não é, ao lugar santíssimo. Irmãos, aquele homem que talvez não conhecesse o Evangelho, que talvez não conhecesse as Escrituras, que talvez não conhecesse nada acerca de Deus, encheu-se de compaixão, não é? E pegou e cuidou, não é? Daquele ser que estava ali, não é? Ensanguentado e ferido. Além de cuidar, de prestar os primeiros socorros, ainda o levou para uma estalagem e que o estaladeiro pudesse curar e pudesse tratar dele. O que é que eu posso fazer para Deus? Fazer o bem. Mas fazer o bem, irmãos, não chega só. Nós temos a cada dia que procurar fazer a vontade de Deus. Não é? E eu pergunto muitas vezes, como é que eu posso fazer a vontade de Deus? Esta é a segunda pergunta. É engraçado que eu não tinha comentado nada com o irmão Emílio. E ele leu o Salmo número 1, não foi? E em primeiro lugar, para fazermos a vontade de Deus, Josué, capítulo 1, versículo 8. Dos versículos mais importantes. Apesar que para mim a importância é relativa, porque a Bíblia toda ela em si é um todo. Não é? Mas nós, em Josué, capítulo 1, versículo 8, nós estamos num momento determinante na vida do povo de Israel. Nós sabemos que tinham perdido quem? Um líder, não foi? Um grande líder. O líder que os libertou do Egito, Moisés. Não é? E agora Josué está a assumir a responsabilidade de todo o povo. Não é? E Deus sabe que não vai ser fácil a luta. Irmãos, os irmãos não têm a noção da responsabilidade que vai sobre os ombros do irmão Emílio. Não é a responsabilidade só de vir aqui e dirigir a igreja, etc., dirigir, não é, o rebanho, e dirigir, não é, a obra do Senhor. Não é? É a nível espiritual. É fazer crescer, não é, as pessoas, o rebanho. E para que isso aconteça, Deus chama Josué, porque sabe que não vai ser fácil a luta que ele vai travar. Não é? Já de acordo com aquilo que ele já tinha vivido, não é? Debaixo da autoridade de Moisés. Tinha passado por muitas situações, por muitas dificuldades. Ele próprio tinha vivido. E talvez até estivesse ali, vou ou não vou. E Deus diz, olha, Josué, não se aparte da tua boca em nenhum momento da tua jornada, irmãos, em nenhum momento da nossa vida se pode apartar de nós o livro da lei. O que o Senhor está a dizer, olha, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, o que quer que faças, para onde quer que vás, não se aparte de ti o livro da lei. Ou seja, a presença de Deus, a direção de Deus, aquilo que nos guia, aquilo que nos conduz, em nenhum momento se aparte de ti. Irmãos, a partir do momento que se apartar o livro da lei da nossa vida, nós vamos
ficar mal. Nós vamos cair. Nós vamos tropeçar. A coisa vai correr mal. Não é? As coisas até no princípio, sabem? Podem correr tudo muito bem. Não é? Há muita gente que diz, agora estou melhor que não tenho Deus. Não é? Do que estava quando tinha Deus. Não é? Muita regrinha, muito isto e muito aquilo. Não é? E passado uns tempos, não é? Uma vida sem Deus, irmãos, é uma vida vazia. Diz que quando Deus criou Adão e Eva, não é? Quando Deus criou Adão do pó da terra, diz que Deus, e ele soprou o sopro da vida. Nós temos sopro de Deus em nós e nós não podemos de forma alguma viver sem esse sopro, que é a presença de Deus. Por isso, Deus diz a Josué, olha, nem de noite, nem de dia. Ou seja, em nenhum momento, em nenhuma circunstância se aparte de ti a minha presença. E que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que está na lei escrita. Irmãos, nós não somos... Há bocadinho aqui a irmã Berta estava a falar que é boa e que tenta fazer, mas nunca é suficiente. Verdade? Não é? Nunca é suficiente. Porquê? Porque ela tem a mesma visão que eu tenho. Eu quanto mais cresço no conhecimento de Deus, mais pequenino me torno. Sabem qual é a oração? Inclusive Jesus fala, não é? Acerca da fé daquele homem. Oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é? Essa é a verdadeira oração, não é? Que entra no coração de Deus. Porquê? Porque essa é a nossa condição, irmãos. Essa é a nossa condição diante do Senhor. Nós somos miseráveis. Nós somos nada. E à medida que eu caminho com o Senhor, à medida que eu medito na sua lei, na medida em que eu oro e busco a sua presença, na medida em que eu o conheço mais, cada vez menos eu me sinto impotente, eu próprio, de fazer as coisas. E me sinto na necessidade de estar com Ele e viver com Ele e para Ele. Porque sem Ele a vida é vã, a vida é vazia, a vida não presta, a vida não tem significado. Sabem? Há muita gente que me pergunta, tu não tens medo da morte? E eu, ai meu Deus, o medo da morte. Não é? Eu estou como Paulo, morrer para mim é ganho. Viver para mim é Cristo, irmãos. Não adianta. Não adianta. Eu sei para quem sirvo. Eu sei aquele que fez o que fez na minha vida. Porque então farás prosperar. Ou seja, é dessa forma que tudo aquilo que viermos a fazer, irmãos, poderá demorar tempo. Porque o tempo é abstrato. O tempo não se explica. O próprio Einstein, não conseguiu explicar o tempo. Ninguém me explica o tempo. É espaço-tempo, aquilo é uma confusão. Eu cada vez que ouço mais a falar, astrónomos e físicos, e agora estou a estudar física quântica, e cada vez que ouço mais isso, mais eu sinto que Deus é tremendo, que Deus não é inagualável, é único, Ele é onipotente, é todo-poderoso. Antes do tempo existir, já Ele era. Porque Ele é desde sempre. Então, irmãos, só dessa forma nós iremos fazer prosperar o nosso caminho. Quando nós estamos na dependência de Deus, quando nós vivemos debaixo da presença de Deus. Então, tudo aquilo que nós viermos a fazer, será prosperado. Poderá demorar um tempo. Mas acredita que a tua vida vai ser bem sucedida. Em segundo lugar, fazer tudo o que nos vier à mão. Sabem? Eu trabalho, para quem não sabe, trabalho em restauração. E eu sou chefe de sala, ou seja, estou a conduzir outras pessoas que muitas vezes, na verdade, eu sou o tipo que faço tudo, porque uma pessoa que trabalha sabe bem, às vezes é preciso isto e aquilo. E no outro dia, a nossa patroa, que é chefe de cozinha, adoeceu de tarde e disse, Sr. Carlos, você vai ter que
fazer qualquer coisa na cozinha. Irmãos, eu fui para a cozinha, eu adoro cozinhar, mas é para mim e para mais alguém, não é? Só 2 ou 3 pessoas, não é para 10, para 20 ou 40 pessoas. Não é? De repente entram, olha, quero bacalhau à Braga, quero picanha, quero pego no prato, não é? E eu naquele momento virei chefe Carlos, não é? Com a graça de Deus. Porquê? Porque com humildade, irmãos, nós fazemos aquilo que nos é colocado, não é? Diante de nós. Sabem o que é que diz Salomão no livro de Eclesiastes? Diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme a tua força. Não precisas de ser um super chefe, não é? Era o que o Senhor dizia, não precisa fazer as coisas com amor, com dedicação, até parece que sai melhor. Não sei se estavam a mentir ou não, mas disseram que nunca tinham comido um bacalhau à Braga tão bom, mesmo melhor que a minha chefe, não é? Mas não é que eu seja melhor, não é? É o que nós colocamos, sabem? E as mulheres que estão aqui também, não sei se há homens cozinheiros aqui, mas o homem quando come uma refeição feita por uma mulher, não é, que faz a coisa com amor, diz, puxa, não há melhor cozinheiro que a minha mulher, não é? Porque ela coloca esse ingrediente que é fundamental para que as coisas saibam bem, não é? Que é o amor. Por isso faz-o conforme a tua força, porque no além, para onde tu vais, irmãos, para onde nós vamos, não vai haver cozinhas, não é? Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Isto falando a nível profissional, a nível de igreja, exatamente a mesma coisa. Podemos transportar a nível espiritual. Tudo que puserem, darem à mão, falo com alegria no coração. Eu não sei, Deus capacita-te. Eu nunca fiz, não há problema. Quando Jesus separa aqueles 70 para enviá-los, eles não tinham formação, foi uma formação do momento. O que é que nós vamos dizer? Como é que nós vamos agir? Façam! O Espírito Santo, Ele vai falar por vocês. O Espírito Santo, Ele é o ajudador. Ele vos dará a ajuda necessária que vocês vão necessitar naquele momento. Não é? Por isso, quando tudo aquilo que vier à tua mão, falo com humildade no coração, com alegria no coração, sabendo que estás a fazer para quem? Senhor, irmãos, eu não estou aqui para agradar o meu sogro, eu não estou aqui para agradar a A, B ou C, eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui para fazer aquilo que estou a fazer, porque senão de forma alguma estaria aqui. Estou a entender? Quando nós vimos à igreja, em primeiro lugar, nós vimos porque queremos agradar a Deus, não é A, B ou C. Eu não vou agradar o meu irmão, eu vou agradar a Deus. Consequentemente, vou agradar ao meu irmão também, porque ele quer a minha presença. Ele já sente falta da minha presença quando não estou ao lado. Faltou A, B ou C. Faltou aquela irmã. Faltou aquele irmão. Não é? Mas em primeiro lugar, é Deus. Deus no primeiro, Deus no segundo, Deus no terceiro, Deus no quarto, Deus no quinto, Deus no sexto e Deus por aí abaixo. Deus sempre. Depois vem o resto. Não é? Em terceiro lugar, irmãos, fazer tudo o que Jesus manda. E para fazermos aquilo que Jesus manda, nós temos que conhecê-lo. Nós temos que criar amizade com o Senhor. Sabem, quando Jesus opera aquele primeiro milagre, está em João capítulo 2, versículo 5, a própria mãe de Jesus diz assim aos funcionários, aos empregados. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. De que é que adianta, meus irmãos, eu dizer, eu recebi Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida? Ou seja, eu abri o meu coração, não é? E permiti que Jesus reinasse, não é? No meu coração. Agora Ele é o Senhor da minha vida. E depois não fazemos a vontade dele. O que é que adianta? Como é que eu posso, não é, ouvir Jesus falar alguma coisa se eu não o conheço, se eu não tenho intimidade com Ele,
Se eu nem reconheço a voz dele. Então nós temos que caminhar com o Senhor a cada dia. Temos que estar, sabem, sensíveis à voz. Porque Deus não fala. Eu irmãos, eu hoje falei aqui ao irmão amigo, e graças a Deus até agora está tudo tranquilo, não é? Eu disse que ia pedir a Deus, foi a minha oração hoje, Senhor, ajuda-me a não falar muito alto, não é? A controlar-me, porque é uma forma também de sermos usados pelo Senhor. Ou seja, não é? Não é, eu sei que não é a berrar, não é falar mais alto, mas aqui nestes pequenos pormenores nós vemos que a intimidade com o Senhor em todos os níveis, até neste nível, não é? Senhor, ajuda-me, não é? E a mensagem ela é dada de uma forma tranquila. Amém. Em quarto lugar, irmãos, fazer tudo para a glória de Deus. Amém. Sabem? Tudo. Amém. Sabem? A honra. Há muita gente que está à espera da honra e da glória e venha a mim, não é? O meu reino e seja feita a minha vontade, não é? E honras para mim porque eu é que sou bom, eu é que faço, eu é que aconteço. Irmãos, comer, beber, falar, trabalhar, tudo aquilo que nós fizermos aqui na igreja, tocar, pregar, tudo tem que ser para a honra e para a glória de Deus. Aqui não há artistas. O único Senhor é Cristo. O único Senhor é Cristo. O único Senhor é Jesus. A honra e a glória. Lá no mundo sim. Temos muitos que buscam a sua própria honra, a sua própria glória. Não é? Quando chegamos aqui à igreja, não é? É Deus quem tem que receber o louvor. Sabem? Os nossos olhos devem estar direcionados ao trono de Deus. Em quinto lugar, fazer tudo em nome de Jesus. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 17, diz a palavra do Senhor: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Irmãos, o nome de Jesus é a arma que Deus nos dá para nós combatermos o nosso inimigo. Não se esqueçam nunca. Nós ouvimos falar há 2 semanas atrás, ou foi a semana passada, 2 semanas, perdão, acerca do rugido do leão. Atenção que nós não podemos esquecer que há um leão, não é? Porque o diabo imita, ou quer imitar, mas é um fracassado, porque ele jamais será para sempre. É o único que tem o destino traçado, é Satanás, é o diabo, não é? E ele anda ao nosso redor, rugindo, reparem bem, rugindo, nós ouvimos falar do rugido do leão, não é? Lá em Amós, não foi? Não é? E que ele ruge. Sabem para quê? Não é? Para nos enganar, para nos tragar, para nos afastar de Deus, para nos afastar das coisas de Deus. Quando eu falo em leões, eu sou transportado, não é? para os tempos de Nabucodonosor, quando Daniel foi lançado, não é? Na cova dos leões. Não é? Mas sabem, eu costumo dizer que Daniel naquele momento, o cheiro dele não era a carne, era um cheiro espiritual. Por isso é que os leões se aproximaram. Não é? Porque ele estava cheio da presença de Deus. Nós temos que ter atenção, irmãos, que há um leão também que nos anda aí a tentar enganar, a tentar nos afastar dos projetos, dos planos de Deus para a nossa vida. Por isso nós temos que combatê-lo. Deus deu-nos essas armas. Deus deu-nos a arma principal que nós temos é em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Irmãos, o nome de Jesus tem força, tem poder, não para o comum,
mas a nível espiritual. Existe um mundo espiritual que nós não vemos, mas nós temos esse nome que nos ajuda a sermos vencedores. Irmãos, e para terminar, fazer tudo, sabem, sem reclamar. Nós reclamamos por natureza. E eu peço perdão ao Senhor porque reclamo também. Se está a chover é porque está a chover, se está muito sol é porque está muito sol. Não é? Ainda ontem, puxa, choveu tanto, podia parar um bocadinho, não é? Pelo menos para eu chegar a casa. Não é? E nós esquecemos que existem pessoas que precisam da chuva. Como é que o meu Deus guarda as chuvas? Estão a entender? E a chuva também é importante para limpar o ar. Não é? A chuva faz parte da natureza. Não é? Exatamente, amacia o tempo. Não é? O calor também é importante, muito calor também não é? Mas a verdade é sim, nós reclamamos, murmuramos por tudo e por nada. E quando eu falo em reclamar e murmurar, sou transportado ao deserto. Quando o povo, a cada dia, irmãos, o povo a cada dia via a presença de Deus, porque a cada dia era enviado o maná. Não havia sobras. Não havia sobras, irmãos. Para Deus não há sobras. Havia um maná diário. E eles viam, não é? Cada dia a glória de Deus. Viram a glória de Deus quando mal saíram do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho. Viram a glória de Deus ali. Regozijaram-se, cantaram maravilhas, não é? Em Jerusalém nós vemos Jesus a entrar, não é? Em cima de um burro e as pessoas Hosana, Hosana nas alturas, passado 2 ou 3 dias, não é? Não é? E nós somos assim, constantemente murmuramos, reclamamos, podia ser chamado eu e foi o outro. O outro ganhou isto e não ganhei eu. Irmãos, dai graças a Deus por tudo. Principalmente pelo dom da vida. O facto de estarmos vivos já é uma graça tão grande, irmãos. Temos a noção, não é? Que acordamos hoje, graças a Deus. Há uma irmã que graças a Deus, também está ali, qual é o nome da... Não é? É Patrícia. Jesus. Mas a gente deve dar graças a Deus todos os dias, para que o tempo seja mais curto, não é? Mas Deus é o Senhor dos tempos e Ele sabe o momento certo. Não é? Mas irmãos, aprendamos a dar graças a Deus por tudo. Nós não queiramos saber mais que Deus. Deus sabe bem mais que nós. Deus sabe o que é melhor para nós. E sabem, e mesmo que venham dificuldades à nossa vida, porquê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as más nos levam a aprender e a depender mais de Deus. Sabem, é quando acontecem as coisas más, as dificuldades, que nós mais nos atiramos para o chão. É nesses momentos que nós olhamos para o Senhor como a última alternativa. Quando o avião vai cair, até os ateus dizem: ai meu Deus, tem misericórdia. Não é? Até os ateus. Porquê? Porque não é? Deus já é o último. Não é? É a última situação do qual nós podemos recorrer. Que isso não aconteça connosco. Que nós recorramos a Ele todos os dias, que nós lemos no Salmo, não é? Que possamos meditar na Sua palavra, na Sua lei, a cada dia e viver a cada dia na Sua dependência. Que Deus nos abençoe a nível individual e que nos abençoe como igreja. No nome de Jesus. Amém.